Olá, você está ouvindo Espiadinha, o podcast TCT tá câmeras, o Brasil está vendo. Eu sou Atlas e hoje vamos comentar sobre o Sincerão do BBB. A gente também teve uma conversa de Aline com o Diogo para ver se eles se acertam, para ver se eles continuam juntos. E vamos comentar tudo que aconteceu no BBB. E se você gosta do BBB, se você gosta de estar inteirado sobre o assunto, já deixa seu gostei aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever. Seja muito bem-vindo ao podcast Piadinha, que a gente está comentando aqui diariamente às 10 horas da manhã. E bom, vamos estar comentando agora sobre o Sincerão. Vamos iniciar falando sobre Aline e Diogo. A gente comentou no último episódio que ele acabou traindo, né, entre aspas, a Aline. E agora sim a gente tem uma certa confirmaçãozinha. Por quê? Naquele episódio a gente até tinha comentado que a Aline tinha falado que depois ia conversar com ele. E a conversa veio na tarde de ontem. Eles entraram na piscina para conversar sobre... E até então teve uma galera que não estava gostando. Teve uma galera que começou a descer a lenha, que foi a Graciane. A Graciane estava ali perto, estava ali na varanda enquanto eles estavam na piscina, daí começou a falar para os outros que também estavam na varanda, que não concordavam com a situação, que não gostavam daquela situação, que achavam um absurdo porque ele não quis salvar a menina que ele beija na boca, que ele fica na casa. Então, ela estava ali descendo a lenha e a gente teve a conversa na piscina. A conversa foi o seguinte: a Aline, ela chegou a dizer o seguinte ali dentro da piscina: quando você coloca alguém no paredão, você quer que a pessoa saia. Quando você coloca eu e o Vinícius, você prefere que eu e o Vinícius saia do que a Vitória e o Matheus. Eu não confio mais em você e na sua mãe, Dona Vilma, por uma questão de afeto e consideração. Quando a gente começou a criar um certo vínculo, eu comecei a priorizar isso. Quando você diz que não achou legal votar em Vitória e Matheus porque eles já estavam vindo de uma sequência de votação, eu entendo que não defendeu a tese que a gente está se aproximando e tendo uma relação legal. Aí, o Diogo, ele respondeu falando o seguinte: você está falando como se eu tivesse decidido. Foi um acordo com pouquíssimo tempo. Vocês não eram a minha prioridade. Eu não colocaria vocês no paredão. Eu não estava me sentindo bem. Para mim, não foi fácil. Eu não queria que vocês saíssem. Eu não fiquei bem. E nessa conversa, nossa, foi tanta interrupção de um com o outro. Um ficou cortando o outro, principalmente o Diogo. O Diogo, ele ficava cortando a Aline todo momento. E no meio dessa interrupção de um com o outro, a Aline, ela chegou a falar: eu entendi que você colocou Matheus e Vitória como prioridade em relação a mim e Vinícius. Eu não tinha colocado vocês na frente de duas duplas. Aí o Diogo interrompe ela e fala o seguinte: só que você não salvou a gente do paredão e a gente estava na mira. Por quê? A Aline e Vinícius estavam como anjos da semana. Aí o Diogo resolveu trazer isso daí à tona. Mas aí, sinceramente, quem que é o otário para fazer isso? Pô, uma coisa é você tirar alguém do paredão, você ter uma opção ali para tirar do paredão. Outra é você se colocar na frente da bala e daí falar assim: eu vou, me deixa que eu vou salvar essa pessoa. Não vai rolar, gente. O Diogo e a Vilma, eles estavam sendo muito cotados para esse paredão. A gente já sabia disso. E se Aline e Vinícius dessem a imunidade para o Diogo e Vilma, eles virariam alvos e eles iriam para a votação. É claro que eles não imaginavam que nesse contragolpe o Diogo não ia salvar eles. Então querer questionar uma imunidade do que uma escolha, aí é muito difícil. A Aline, ela continuou falando: na lista de prioridades tinha duas duplas que estavam na sua frente. Eu passei você na frente de duas duplas. Eu poderia não ter feito isso, mas eu fiz. Foi uma escolha minha. Aí o Diogo interrompe de novo a Aline e fala: assim como você teve a escolha de livrar alguém do paredão e escolheu a Delma e o Guilherme, aí a Aline também corta também o Diogo e daí fala assim: Diego e Dani, que estavam mais perto de mim naquele momento. E o Diogo, ele finalizou falando: eu não quis dizer que Vitória e Matheus estão na frente de você e Vinícius. O que eu posso dizer é que
na hora da dinâmica, eu não achei que tinha que colocar ela pela terceira vez. É isso. Aí eles se abraçaram, e aí ficou por isso mesmo. Só que eu, sei lá, eu imaginei que a Alina não levou tão na boa, porque teve muitos momentos que o Diogo ele realmente cortou ela, e tanto é que o Diogo ele ficava interrompendo toda hora ela, e daí falando assim: eu quero que você fale do seu coração, eu quero que você fale da sua sinceridade, eu quero que você fale, eu não quero que você fale como eu quero que eu escute, eu quero que você fale a verdade. Aí ela sempre começava assim: a minha verdade é que, daí de novo ele cortava. Então, foi uma situação chata que aconteceu ali na piscina, foi uma situação desagradável até de assistir. As reações que a gente conseguia interpretar pelo Diogo e pela Aline é que a conversa não estava indo tão bem. Porque o Diogo ele fazia algumas caras ali, algumas expressões, e a Aline também recuava bastante na conversa. Ficou difícil essa conversa. Ficou difícil porque eu acho que eles se abraçaram ali porque acharam que não ia levar em nenhum lugar. Tanto é que a Aline, antes de acabar a conversa, ela tinha falado assim: se tu me interromper mais uma vez, eu vou pedir desculpa, mas eu vou sair daqui da conversa. Então, eu não sei se está bem resolvido de fato, sabe? Eu não sei se ela vai levar isso daí como uma verdade absoluta, se ela vai acreditar no cara e daí falar que realmente ele errou, realmente ele não pensou por esse lado. Eu não sei. Aí quando acabou essa conversa, a gente teve bate-boca, a gente teve treta. Olha só que treta inusitada, porque era de duas pessoas que a gente nunca imaginava que ia tretar, mas tretaram, causaram. Giovanna estava tomando banho com a Aline quando a Vilma ela tentou explicar o contragolpe para a Aline. E a Giovanna, que também estava ali no confessionário junto com eles, aí começou a descer a lenha na Vilma. Começaram a bater boca. A Vilma ela começou a falar o seguinte: põe na sua mente que você, a Aline, deu sorte pra gente. Você foi o nosso complemento para voltar do paredão. Nós conseguimos voltar e ganhar um carro. Não foi de maldade. Naquela hora, a nossa mente não funcionava. E é uma experiência horrível. O Tadeu ficava falando, bora, bora. E a gente tinha memorizado que não ia votar na vitória. Aí a Giovana, ela se intrometeu e falou o seguinte: tinha a opção de proteger de imediato a Aline e o Vinícius. Vocês protegeram primeiro os Joões. Vocês poderiam ter tido a opção de proteger eles. E vocês escolheram proteger primeiro os Joões. Aí a Vilma, ela não ficou calada. Não, não, não. E começou a batição de boca. A Vilma, ela falou, na hora você não fez a matemática que tinha que ser feita. E a Giovana rebateu falando, não foi matemática, é a ordem das suas prioridades. E foi primeiro os Joões. Cada grupo teve a chance de priorizar alguém. E é verdade. A gente comentou até no último episódio que o Diogo e Vilma resolveram salvar os Joões. Já a Giovanna e a Graciane resolveram salvar Camila e Tamires. E de fato aconteceu isso. E a Vilma, ela voltou a bater boca, daí falou assim: não funciona na hora, não foi de maldade, depois eu converso com você, a Aline. E a Giovana, ela não deixa quieta, viu? A Giovana causou e daí ela respondeu: você está mentindo. Você votou sim. Não precisa desse papelzinho de ai, não olha. É a Vilma respondeu falando: não tem papelzinho não. Eu não sou isso aqui. Giovana rebateu falando: então não finge que você não votou nelas. Quem foi a primeira pessoa que vocês citaram dentro do confessionário? E a Vilma, ela explicou falando: porque ele, o Tadeu, estava pedindo para puxar alguém. Não votei nela agora. E a Giovana, ela batendo boca, né, uma com a outra. Giovana daí falou: não precisa disso, de querer ser de bem com todo mundo, é mentira. E a Vilma, ela falou: você está me chamando de mentirosa? Que lindo, hein? E a Giovana falou: tô sim, tô te chamando de mentirosa sim. Então que treta! Nossa! Olha, não esperava essa briga. E foi interessante foi acontecer do nada, porque
Tava ali as duas ali tomando banho, daí veio a Vilma e começou todo esse conflito. Aí, pra fechar, a Vilma, ela falou: é você que está jogando veneno. Se eu ganhar o líder, você vai de novo. Você é minha prioridade agora. Ela diz, né, isso daí para mandar pro paredão. Giovanna daí falou: você quer que se faça de boa moça? Mentira, está mentindo na cara dura. E a Vilma falou: lindo você me chamar de mentirosa. Você que é cobra, que fica espalhando confusão. Agora ele descobri que é a cobrinha que está solta. Aí falou também para engolir o vômito dela. Esse vômito que a Vilma ela diz na briga, que fala ali pra Giovanna: ah, engole esse vômito. É porque no queridômetro, o Diogo ele recebeu emoji de vômito. Então, a Vilma tomou as dores ali. A Vilma levou para ela, né? Porque ela nem recebeu emoji de vômito. E na verdade, a Giovanna deu emoji de mentirosa para ela. Tanto é que nessa briga a Giovanna fala: eu te dei emoji de Binóquio porque você mente, você é mentirosa. Então, a Giovanna já falou já que o emoji dela foi de fato de Pinóquio. A Vilma não recebeu nenhum emoji de vômito. Então a Vilma meio que se confundiu ali. E que treta, hein? Que treta maravilhosa! No meio do banho, do nada. A Giovanna tava tomando banho, aí do nada vem esse conflito. A Giovanna, depois ela teve que colocar o microfone, porque ela tá mais tretando que tomar banho, e segura a informação sobre o contragolpe, que a gente vai voltar mais para frente, a gente vai comentar sobre esse contragolpe assim que aconteceu, porque no Sincerão também foi usada justificativa. E vamos comentar agora como é que foi o Sincerão de ontem. O Sincerão começou com os emparedados e também a gente teve duas novidades. Uma era que todos iriam falar, todo mundo iria ter que se posicionar. E a segunda novidade é que seria individual. Então não seria a dupla ir lá na frente para falar. Seria cada pessoa da dupla para ir falar. Muito bom. Ainda bem a gente até chegou a pedir isso que acontecesse, porque não estava dando. Tinha duplos ali que um lado falava muito e o outro lado não tinha nem chance de falar. O outro lado ficava totalmente mudo. Então, ter os dois lados se posicionando e ainda mais indo em pessoas diferentes é bom pro jogo. É realmente bom. E quem iniciou essa dinâmica foi a Graciane Barbosa. Aí a dinâmica funcionava o seguinte: você deveria dizer quem você gostaria de formar dupla ali no Big Brother ali, se não fosse só dupla. Então você escolhe outra pessoa que você gostaria que formasse dupla, e você também deveria escolher uma pessoa que você não faria dupla de jeito nenhum. E essa pessoa que você falasse que não deveria fazer, que você não faria dupla de jeito nenhum, recebia uma tortada na cara. E que tortada maravilhosa! Pelo menos até a metade, né? Porque depois da metade os dummies ficou. Parecia que tava com pena, parecia que tava com medo de dar ali lá a torta. E essa torta tava congelada, viu? Porque, meu Deus, essa torta que não fazia um ar, não fazia nada com a pessoa. A torta mal encostada na pessoa, ficava uma sujeirinha ali, uma outra, e daí não fazia nada. Cadê a gente queria uma torta que melecasse mesmo a cara, que ficasse cheio, ficasse grudento a cara. Não, essas tortinhas aí não deu muita coisa não, mas de início os dummies estavam pegando pesado. De início os dummies estavam ali, estavam fazendo entretenimento da gente. E a Graciane, ela disse que gostaria de formar dupla com a Camila, e ela disse que não faria dupla de jeito nenhum com o Diogo. E a Graciane, ela falou o seguinte: ele veio com uma narrativa linda para fazer um VT de defender Camila e Tamires o tempo todo, porque são mulheres pretas, mas todas as vezes que teve oportunidade de colocar no paredão, colocou em primeiro lugar. Aí a gente já pensa já assim: nossa senhora, voltou um negócio muito antigo, voltou um negócio mó longe. E ao invés de falar o que ela já queria já ter falado lá antes, lá na hora da piscina lá, que ela tava falando mal do Diogo, a gente tava esperando esse momento da Graciane ela se posicionar sobre isso, da Graciane falar o que ela queria falar na cara do Diogo dessa vez,
Mas aí começou com esse discursinho, depois aí sim falou sobre o contragolpe lá da Aline com o Diogo, e ela falou o seguinte, a Graciane, ela seguiu falando: ontem na dinâmica, tive certeza que ele não condiz com o que fala, quando nem pensou em proteger uma pessoa com quem estava criando uma aproximação aqui dentro. Já o Diogo, ele respondeu, ele defendeu falando o seguinte: sim, eu as protegi aqui. Tive oportunidade de colocar elas no paredão e não coloquei. Isso daí, né, ficou mais para Camila e Tamires do que com a Aline, né? Ele deu uma sabonetada, deu uma fugida no negócio. E a próxima pessoa a ir falar era Giovana. Giovana, ela falou que gostaria de formar a dupla com a Tamires, e daí disse quem ela não faria dupla de jeito nenhum. Colocou a Vilma. E ela disse: ontem no confessionário, as verdades ali foram ditas. A gente teve a opção de proteger outra dupla. Eles tiveram a opção de proteger pessoas que eram mais próximas deles e não protegeram. Depois disso, saíram distribuindo mentiras para ficar bem com a casa inteira. Perguntou se eu estava chamando de mentirosa. E eu realmente estava chamando ela de mentirosa. Aí, a Vilma respondeu a Giovana, mas o melhor nem foi a resposta da Vilma. Foi que estava acabando o tempo ali, estava quase finalizando o tempo, e a Giovana começa a interromper a Vilma, começa a falar em cima da fala da Vilma. Aí, a Vilma, ela simplesmente fala um cala a boca pra Giovana. Nossa! Nossa senhora, eu não imaginava isso. Que isso? Vilma tá mostrando as garrinhas. Vilma está mostrando para o que veio. Vilma que estava debaixo da escada, que a gente não via falar um A dela, agora ela está se demonstrando uma pessoa de verdade. Agora sim ela está jogando. Que isso? Tanto é que a Giovanna ficou tão impactada com isso que falou assim: ai, que bonito, né? Você que pede tanto respeito, cadê o respeito agora? Que isso, a Vilma, ainda mais, a Vilma, quando ela foi lá sentar lá no lugar dela, ela ainda mandou um vá pra puta que pariu. Ao vivo, deu pra ouvir. Que, olha, olha que jogo maravilhoso. É por isso que a gente queria um jogo assim, um jogo individual, porque senão a gente não teria esse momento maravilhoso. O Diogo já teria cortado já a coitada Dona Vilma, e a gente quer essa treta, a gente quer esse treinamento, e ela tá ali causando, tá ali tretando. Que delícia, viu? Que maravilhoso! E o próximo aí falar foi o Diego Hipólito. Ele falou que gostaria de formar dupla com a Delma e falou que não faria dupla com o Gabriel de jeito nenhum. E o Diego, ele falou o seguinte: teve uma situação específica, fora os embates de jogo, que são normais, que me magoou bastante, que foi duvidar das minhas ansiedades. Isso mexe com o Brasil todo. O Gabriel, aí na sua defesa, disse: lembra da posição que você falou que tem algumas mentirinhas? Você fala, eu não conheço você lá fora. Para mim, você é só medalhista olímpico lá fora. Aqui dentro foi o que você passou. Não confio. É isso. Sempre tem um pezinho atrás. E bora seguir com este jogo da Discord, que a próxima pessoa foi a Daniela Hipólito. Ela disse que gostaria de formar dupla com a Delma e não faria dupla de jeito nenhum com o Mike. E ela falou o seguinte: eu fiquei chateada com a questão de terem duvidado da ansiedade do meu irmão. Como irmã, eu fico chateada, porque passou um pouco do jogo. E o Mike, ele respondeu dizendo o seguinte: nós conversamos com Dani e Diego hoje sobre esse episódio. Foi um episódio infeliz, mas foi corrigido no mesmo momento. A gente nunca falou deles extra-jogo, ou nesse sentido. E assim se encerra a vez dos emparedados falarem. Aí abre para todo mundo falar, mas uma coisa é verdade. A Dani, ela foi a que menos entregou nesse Sincerão. Foi a pessoa que menos falou nesse Sincerão, que ficou mais escondida nesse Sincerão. E é uma pena se caso não acontecer uma reviravolta emocionante no jogo, de a Graciane e a Giovanna, que estão causando, saírem do jogo. Então vai tá difícil esse paredão. A gente já vai comentar mais para frente sobre esse paredão, como é que está a nossa enquete, mas vamos seguir, que a gente tem a vez do Mike.
O Mike ele falou que gostaria de formar a dupla com o João Gabriel e falou que não faria dupla de jeito nenhum com a Daniele Poli. Aí ele começou a falar assim, ele começou a falar que é porque ela defende o irmão e a culpa é mais dele do que dela e tal. Só que aí que tá, ele tá falando que não faria dupla com ela, com a Dani, só que ele só fala só do Diego, só do Diego só que ele fala. Tanto é que o Tadeu teve que pedir uma explicação, né? Aí ele falou o seguinte, o Mike, o Diego é melhor de provas. Ele é melhor que ela nas provas. Não que carregue ela nas costas, mas ele, por ser mais atlético, fazer as melhores provas, as provas são coisas que eu priorizo aqui dentro. Então por isso que ele não faria dupla com a Daniele. Nossa senhora, que chatice, hein? O cara não tem nada para falar, aí vem falar essa baboseira. Ao invés de colocar o Diego ali, não, o cara ele simplesmente fala da irmã do cara e não se posiciona. Pelo amor de Deus, gente, vamos se posicionar. Se fosse para se posicionar, colocasse logo o Diego e falasse logo dele, ao invés de ficar jogando para Daniele, porque ela é dupla dele, daí ela defende ele. Próxima pessoa a falar foi o Gabriel. O Gabriel falou que formaria uma dupla com o João Pedro e falou que não faria dupla de jeito nenhum com o Diego. E ele disse o seguinte: imagina que eu conheço uma pessoa e a primeira coisa que a pessoa fala é: eu sou mentiroso. E os demais chumbos trocados, monstro, que ele não pensou em ninguém. Aí a gente volta naquele mesmo assunto do monstro. Gente, faz tanto tempo, supera. O cara vai ficar nesse mesmo enredo até o final do jogo. Não é possível. O cara tá toda hora falando desse raio de monstro. Já passou já essa semana, já o cara continua ainda batendo nessa tecla de o monstro. E daí falando de coisa do primeiro dia que o Diego falou. E o Diego ele respondeu falando: eu tive uma barreira para conversar com você. Todo mundo sabe que falei da boca para fora sobre o negócio da mentira lá, que no primeiro dia, quando ele foi se apresentar, ele falou assim: eu gosto bastante de mentir, eu gosto de mentir, e daí ficou nisso. Tanto é que eu acho que quase ninguém lembra disso, só o Gabriel e o Mike só fica batendo nessa tecla, os caras não rendem, viu? Nossa senhora, tá na hora desses caras sair, os caras não fazem o jogo fluir, os caras não conseguem falar de outro assunto, só os Hipólitos, só ficar nessa rixa com os Hipólitos todo momento. Vamos andar, gente, vamos parar de ficar batendo essa mesma tecla. Próxima pessoa a falar foi a Aline. A Aline falou que gostaria de formar uma dupla com o Guilherme e falou que não formaria dupla de maneira nenhuma com o Diogo. Então, ficou mal resolvida aquela conversa lá da piscina. E ela disse o seguinte sobre o Diogo: eu notei claramente algumas inconsistências em algumas atitudes do Diogo. Tive a oportunidade de colocá-lo no monstro, e por respeito e carinho, a gente acabou não considerando a possibilidade. No dia seguinte, fui surpreendida que ele não fez a menor questão de defender minha permanência. Aí o Diogo falou: a gente teve uma troca genuína e está se conhecendo. Tudo que tive com ela foi verdade. E a próxima pessoa a falar foi o Vinícius. O Vinícius disse que gostaria de formar dupla com a Adelma e falou que não faria dupla de maneira nenhuma com o Diogo. Aí falou o seguinte sobre o Diogo: a partir do momento que a gente pisa aqui, todo posicionamento e fala é registrada e é entregue a milhares de pessoas. Se você volta atrás, você tem que comunicar para que as pessoas não sejam pegas de surpresa. Voltar atrás em algumas situações não é visto de uma forma legal. O Diogo, daí, ele fez a sua defesa e no final da sua defesa ele falou que faria uma dupla com a Aline. Olha, eu não sei se a Aline vai querer fazer essa dupla não, viu? Eu não sei se a Aline ela vai tá preferindo fazer essa dupla. A próxima pessoa a falar foi o João Gabriel. O João falou que gostaria de formar dupla com o Mike e falou que não faria dupla de maneira nenhuma com o Diego. Na justificativa do João, ele falou o seguinte: falou daquele momento que o Diego ele acabou rindo de uma situação de eu, Gilberto e Raíssa. Cara, ele tá tomando dor da galera que já saiu já do reality, já vai fazer uma semana já que saíram do reality. E até agora o cara continua batendo nessa mesma tecla. Aí finalizou falando: eu te acho falso e mentiroso.
O Diego, daí ele se defendeu falando: acho que é muito difícil a gente mudar de opinião quando alguém já está com opinião formada. Respeito seu posicionamento, mas eu não concordo. Próxima pessoa a falar foi o João Pedro. Ele falou que formaria dupla com o Gabriel e falou que não faria dupla de maneira nenhuma com o Diego. Aí bate naquela mesma tecla do próprio irmão, fala de Gilberto e Raíssa, fala que ele riu de Gilberto e Raíssa. É só isso. Não é, de novo, mais do mesmo, mais uma dupla aí que não rende o jogo, não faz o jogo acontecer. E a próxima pessoa foi a Vilma. A Vilma a gente tava na expectativa, né? A Vilma a gente tava assim, vai Vilma, fala Vilma, já que você tretou, Vilma, mostra a tua cara sozinha. E a Vilma, ela fez o teu nome, viu? A Vilma, ela colocou lá que gostaria de fazer dupla com a Eva e falou que não faria dupla de maneira nenhuma com a Giovana. E a Vilma, ela afirmou: ela veio distribuir veneno, que eu era mentirosa falsa, que eu estava me fazendo de boazinha. Hoje ela mostrou a cobrinha que ela é. E eu a vi fazendo grupo e ela virando a cara para mim. O negócio para mim já é ruim e ela ainda faz um clima. Na defesa da Giovana, ela falou: em momento nenhum eu faltei respeito com a senhora, porque eu recebi respeito e educação. Me mandar calar a boca mostra que a senhora vem se contradizendo aqui na casa. E também falou sobre o grupo também, falou que ali tá todo mundo ali para jogar, que precisa de grupo sim para jogo. Então, Giovana causando. Giovana deu o seu nome também, Giovana e Vilma. E eu tô gostando, viu, dessa rivalidade. Tá bom essa rivalidade. Tá sendo interessante, tá? E a próxima pessoa aí foi o Diogo. O Diogo, ele falou que gostaria de formar dupla com a Aline. Olha, eu acho que a Aline ela não vai querer não, viu? Sobre isso, sobre formar dupla com a Aline, ele olhou nos olhos dela, aí falou o seguinte: ela me passa uma pessoa muito verdadeira. No início, eu não sabia interpretar. Vejo muita verdade dela. É uma pessoa admirável. Te peço desculpas por ter causado dor ontem. Hoje a gente conversou na piscina e eu tentei passar tudo o que a gente estava sentindo. Sabe, um negócio que eu fico impressionado com o Diogo é que pra mim parece que ele é muito, que ele tá vivendo muito uma novela, sabe? Parece que ele tá muito fazendo um personagem. É muito estranho, essa sensação, porque parece que a gente não tá vendo um reality show, parece que a gente tá vendo algo encenado. Ou parece que a galera toda é normal, toda a galera ali tá vivendo a vida, toda a galera tá sendo real e ele tá sendo uma pessoa fazendo personagem, sabe? E tá um personagem muito chato. Tá um personagem ainda terrível, porque ele não tá conseguindo conquistar o público, sabe? A galera não tá indo com ele, a galera não tá gostando dessa atitude, e se fazer de bom moço, assim, no ao vivo, e daí lá na área da piscina lá ficar cortando a menina toda hora, não tô achando legal essa atitude do Diego. E o Diego ele falou que não faria dupla de maneira nenhuma com a Graciane Barbosa. Aí ele falou o seguinte: quando ela fala com as pessoas nessa casa, eu adoraria sentir verdade, mas não senti verdade. Ela não se revela de verdade. Quando as meninas estavam no almoço, eu vi em alguns momentos pipocas essa verdade. Ela começou a pipocar e xingar as meninas. E eu falei: nossa, nunca vi a Graciane xingando. E a Graciane, ela não ficou calada, não. A Graciane Barbosa botou ali o pau pra torar e daí começou a falar. Ontem no confessionário foi surpreendente. Você, como homem, teve atitude de merda. Você é um bom articulador. Fala bem, mas não articulou e não defendeu a Aline em nenhum momento. Espero que a Aline encontre um homem que preste. Nesse momento, os dois começaram a bater boca, começaram a discutir. A gente vai comentar depois deste Sincerão, depois que a gente comentar sobre esse Sincerão, vamos comentar o que de fato aconteceu nessa conversa do confessionário, porque eu acho importante a gente deixar claro todos os detalhes, todos os pontos que foram citados nessa conversa do contragolpe, para de fato a gente ter aquele tiratema, a gente ter aquele VAR do que de fato aconteceu, o que de fato está sendo dito que é verdade. Então,
Depois desse sincerão, depois que a gente acabar de comentar, a gente vai estar retomando toda a conversa que teve no confessionário. Mas antes disso, vamos continuar com o jogo da Discord, que foi a vez do Guilherme. O Guilherme falou que formaria a dupla com o Diego Hipólito e falou que não faria dupla de maneira nenhuma com o Gabriel. Aí o Guilherme falou o seguinte: em relação a esta questão de saúde mental, a gente não deve desconfiar. Quando foi solicitado para colocar uma amarração, o único nome que não deveria ter sido solicitado por fair play era o Diego. Faltou fair play naquele momento. E o Gabriel, ele falou uma frase que me impactou. Realmente eu fiquei chocado quando ele falou. Eu pensei assim, nossa, realmente ele falou isso? De fato, ele disse o seguinte: não tenho empatia porque nunca tive ansiedade. Ele falou essa aspas. Então, ficou estranho essa situação do Gabriel. Olha, porque essa frase que não tem empatia, porque eu não preciso ter empatia porque eu nunca tive essa ansiedade, é uma frase pesada de se dizer, é uma frase complicada de se compreender, porque se a gente for aqui compreender essa frase, se a gente for interpretar ela, parece que o cara ele não tem empatia por nada que ele não tenha vivido, nada que ele tenha. Então ficou uma frase meio difícil, viu? Eu acho que ele se complicou bastante depois disso. A próxima pessoa a falar foi a Delma. Nossa senhora, a Delma é a pessoa mais tranquila do jogo, porque a Delma ela falou assim, nossa, a Delma ela foi lá falando lá, nossa, eu me lasquei agora. Me lasquei porque eu não sei o que eu vou falar, não sei de quem que eu vou falar. E ela começou a falar o seguinte: primeiro, que ela escolheu o Vinícius para fazer dupla e disse que não faria dupla de maneira nenhuma com a Vilma. Eita, uma treta assim. Nossa, a gente tava pedindo pra uma treta entre essas duas. Finalmente veio aí. Aí a Delma ela falou o seguinte: quando ela fica com raiva de alguém, ela não vê as pessoas que estão do lado dela e sai metendo os pés pelas mãos e agredindo todo mundo. Ontem na mesa me senti destratada na hora de tomar um café. Até o café sobrou, viu? Até pro café sobrou essa treta. Aí ela falou lá que não tem problema nenhum de cozinhar para os outros, que ela tá se fazendo ali de para todo mundo ali, de bom favor, que ela não fica fazendo negócio de comida. Então ela meio que se explicou. A próxima dupla a falar foi Eva e Renata, e quem começou foi a Eva. A Eva ela falou que gostaria de formar a dupla com o Vinícius e disse que não faria dupla de maneira nenhuma com a Vitória. Ela disse o seguinte: tivemos alguns impasses nos primeiros dias de programa. Ela tem um jeito mais brincalhão e solta uma patada que não soou bem também. Porque eu não a conhecia. A gente se resolveu. A gente tentou se aproximar, mas parece que existe um tipo de barreira entre a gente. Já a Vitória, na sua defesa, ela disse: a verdade é que a grande patada que eu dei foi que elas perguntaram: como é que entra mais gente pela casa? E eu falei: pela porta. Pedi desculpas e fiquei surpresa disso ter sido uma patada tão grande, até pela Renata ser uma menina que brinca também. Nossa, gente, que uau, né? Nossa, a Eva realmente fez um negócio ali gigante, né? Tentou elaborar um negócio ali que não adiantou, né? Nossa, eu tomei uma patada e a patada foi: como é que entra mais gente na casa? Pela porta. Isso daí, ela já levou já para uma grande patada. Nossa, gente. A galera se dói por pouco lá dentro do reality, viu? E a Renata, ela foi a próxima a falar. E daí falou que gostaria de fazer dupla com o João Gabriel. E falou que não faria dupla de maneira nenhuma com o Matheus. E a Renata falou: não sei se foi por causa da votação. Aí teve almoço, a gente falou de vocês, você explicou sua chateação de ter sido tirado do quarto com a Vi, mas a gente se afastou e nossa relação ficou superficial. E a penúltima dupla a falar no Sincerão foi Vitória e Matheus, e começou com Matheus. Matheus falou que gostaria de formar dupla com a Camila e falou que não gostaria de formar dupla de maneira nenhuma com a Vilma. E ele disse o seguinte:
Eu vejo você muito isolada e você não troca com ninguém. Vejo vários pontos que não concordo, como sair do confessionário espalhando mentiras que não são condizentes com o que foi dito lá dentro. A próxima a falar foi a Vitória, e a Vitória ela falou que gostaria de formar dupla com a Tamires e não faria dupla de maneira nenhuma com o Diogo. E disse: também me chateou. Sei que nem é minha questão. No momento que ele não priorizou a Aline. Ele tendo uma relação com ela, não achei uma atitude nem um pouco legal. Se eu tivesse me relacionado com alguém aqui dentro, eu esperaria isso. Já o Diogo, ele defendeu falando: "Me deixei levar pelo coração". E daí para fechar, a dupla Camila e Tamires, e começou com a Tamires. Tamires falou que gostaria de fazer dupla com a Giovana e disse que não faria dupla de maneira nenhuma com o Diogo. E disse: não conheço o Diogo lá fora. E tinha oportunidade de ter uma troca com ele no jogo. Quando se iniciou uma discussão aqui dentro, não está adiantando. É muito inconsistente o que ele fala. Por esse motivo, não jogarei de forma nenhuma com o Diogo. E para fechar, Camila. Ela disse que formaria dupla com a Graciane e não faria dupla de maneira nenhuma com o Diogo. E ela chegou a falar: nunca fiz desfeita com o Diogo e Vilma. Se aconteceu graças ao almoço com Eva e Renata. Eu me senti mal e constrangida com isso. Conversei com ele após. Ele não me botou no paredão, porque eu atendi ao Big Fone. O primeiro alvo foi meu e da minha irmã. Aí o Tadeu finalizou falando quem tinha mais recebido tortada, que foi o Diogo que recebeu mais tortada por todo mundo. Então, o Diogo ele tá sendo bastante visado. Eu acho de novo, eu acho possível dele ir pro paredão novamente. E agora sim, vamos comentar sobre o contragolpe. Vamos retomar essa conversa porque é bom a gente colocar os pingos nos is. É bom a gente deixar o tiratema, a gente fazer um VAR aqui, que a gente vai falar todas as frases que foi ditas dentro do confessionário. De início no confessionário, eles falaram. Primeiro, né, eles acabaram relembrando quem estavam ali disponíveis para a votação, quem estava disponível para ser contragolpeado. Aí a Graciane Barbosa até lembrou até de Vitória e Matheus, que também estavam, porque até o momento tinham só lembrado só de Aline e Vinícius, os Joões e Camila e Tamires. A Vilma, ela falou que Vitória e Matheus já tinham votado neles antes, então poderiam ir neles. E o Diogo falou que não vê sentido indicar Vitória e Matheus, porque acabaram de voltar de um paredão, já fizeram já um monstro também nessa semana, então para ele não fazia sentido Vitória e Matheus irem para o paredão. A Graciane aí falou que não consegue votar na Camila e Tamires. A Vilma até tentou, fala assim: vamos votar na Camila e Tamires. E daí a Giovana não quis fazer esse voto. E aí sim, a Graciane, ela surgiu com a ideia de uma dupla salvar outra dupla e eles também salvarem mais uma dupla. Então, Graciane Barbosa e Giovana salvavam uma dupla e Diogo e Vilma salvavam outra dupla. E foi aí que começou toda aquela confusão, né? Porque Graciane Barbosa e Giovana resolveram salvar a Camila e Tamires. E a Vilma resgatou, né? Salvou os Joões de serem votados. Aí sim, a Vilma, ela falou que votaria em Aline e Vinícius. Giovanna e Graciane também concordaram, mas o Diogo disse que não queria votar neles. A Vilma então falou que poderiam ir na Vitória e Matheus. Graciane disse que não gostaria de votar em nenhuma das duplas, mas preferia que Matheus e Vitória são suas prioridades e preferia ir em Aline e Vinícius. E neste momento o Tadeu daí falou assim: gente, vocês precisam chegar no consenso logo. E aí sim todos concordaram em ir Aline e Vinícius. Então, de fato, o Diogo, ele não quis salvar a Aline. Ele não bateu o pé, ele não se demonstrou ali uma vontade de tentar salvar a Aline, ele realmente escorregou nisso. Então, ficou mais do que claro que o Diogo ele não teve muita voz ali, mas ele também não foi incisivo também de tentar
continuar a Aline Vinícius no jogo. E bom, estamos chegando pertinho do final desse episódio, mas antes, vamos comentar como é que está a nossa enquete, que hoje a gente tem eliminação. A primeira eliminação individual, lembrando que a pessoa eliminada vai realmente ser eliminada e a outra pessoa da dupla vai para o quartinho secreto para ver cenas da galera falando dessa pessoa que foi pro quartinho. Então vai ser muito interessante da gente ver. E depois desse Sincerão, teve uma mudança drástica na nossa enquete. No último episódio estava dando Giovanna sendo eliminada, mas desta vez virou o jogo, viu? Graciane Barbosa está dando como eliminada com 46% dos votos. Em segundo lugar está a Giovanna com 27% dos votos. Em terceiro está a Daniele com 21%. A Daniele, que estava lá em último lá, ela acabou disparando os votos. Provavelmente ela vai ser até ultrapassada pela Giovanna. Eu imagino que a Daniele ela deve ter perdido bastante ponto durante esse Sincerão, porque ela não fez muita coisa, né? E também a galera tá querendo treta, a gente tá querendo entretenimento, e a Giovanna Graciane entregaram entretenimento neste Sincerão. Neste momento de aparecer no jogo, elas apareceram. E para fechar, o Diego está com 6% dos votos. Se você ainda não deu o seu voto na nossa enquete, aproveite, dê o seu voto, que é na aba Postagens. Se você está pelo celular, é na aba Posts. Se você clicar aqui embaixo aqui no Espiadinha Podcast, é só ir na aba Posts e dar o seu voto. Quem que você quer que seja eliminado do BBB? E bom, estamos chegando ao final desse episódio. Se você ainda não se inscreveu, considere se inscrever. Seja muito bem-vindo ao podcast Espiadinha, que a gente está comentando diariamente às 10 horas da manhã, todos os dias, sobre os acontecimentos do BBB 25. E bom, estamos chegando ao final desse episódio. Muito obrigado para quem me ouviu até aqui e tchau!